A paz do Senhor, amém? Eu tenho a palavra de Deus para a sua vida, que se encontra em Lucas, capítulo 22, do versículo 31 em diante. E a palavra do Senhor, ela nos fala assim: Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, quando te converteres, confirma Deus, irmãos amados. O Senhor Jesus, sabe? Ele já sabia o que Pedro iria fazer algum tempo na frente, em pouco tempo à frente. O Senhor Jesus já sabia que Pedro iria negá-lo por 3 vezes antes que o galo cantasse. E aqui nós vemos um vislumbre, similar do que aconteceu com Jó. Aleluia, Senhor. O inimigo de nossas almas, ele queria cirandar a Pedro, ele queria passar Pedro na peneira, ele queria, sabe, colocar Pedro em situações difíceis, colocar pedra de tropeço, testar Pedro para lhe ver até onde chegava a fé de Pedro. Porém, o Senhor Jesus, ele intercede ao Pai pela vida de Pedro. Ele intercede ao Deus vivo por Pedro, porque ele sabia que Pedro não estava preparado para ser, sabe, passado na peneira pelo inimigo. Aleluia, Senhor. Você lembra que o inimigo, ele fez isso com Jó? Você lembra da reunião que teve no céu dos filhos de Deus? E o próprio Deus falou de Jó para o inimigo? Porque Deus sabia perfeitamente do caráter íntegro que Jó tinha. O Senhor Jesus, ele sabia que Jó se desviava do mal, que Jó andava num caminho reto. Porém, o inimigo fala para Deus também, Senhor, como é que Jó não vai andar no caminho da justiça, no caminho reto, se desviando de tudo aquilo que cheira mal diante das tuas narinas? Se o Senhor rodeou ele de bênçãos, se o Senhor prosperou ele em todas as áreas da vida dele, deixa eu tocar nele para ver se ele não se levanta contra ti, para ver se ele não blasfema contra ti. Aleluia, Senhor. E Deus permite que o inimigo toque em tudo que Jó tem, menos na vida de Jó, menos na alma de Jó. E o inimigo quis fazer o mesmo com Pedro. Porém, o Senhor Jesus intercede por ele, porque sabia que Pedro não iria suportar. Porque quando o Senhor Jesus, ele é preso, ele é levado para ser colocado ali, sabe, na cruz do Calvário, sabe? Ser ali morto por aqueles que odiavam o ministério dele, ele já sabia que Pedro iria o negar, iria negar que conhecia Jesus, sabe? 3 vezes antes que o galo cantasse, ele negou a Jesus. E o Senhor Jesus intercede pela alma de Pedro. O Senhor Jesus intercede porque sabia que ele não iria suportar toda a dificuldade que o inimigo iria fazer-lhe passar. Pedro não iria suportar, sabe, passar na peneira do maligno. Aleluia, Senhor. E sabe, meus amados, o inimigo, ele se levanta contra aqueles, sabe, que o Senhor Jesus escolhe, contra aqueles que o Senhor Jesus chamou, sabe? Porque o inimigo pediu para peneirar a Pedro, porque ele sabia da grande obra que o Senhor tinha na vida de Pedro. Ele sabia perfeitamente do ministério de Pedro. Ele sabia perfeitamente que através da vida de Pedro, por intermédio da vida de Pedro, muitas pessoas iriam conhecer o evangelho do reino de Deus. Muitas pessoas iriam ser libertas de castas demoníacas. Muitas pessoas iriam ser curadas até pela sombra de Pedro, sabe? Com a unção que Deus tinha depositado na vida de Pedro. E ele jamais queria que Pedro
ganhasse tantas almas para o reino de Deus. Ele queria logo ali destruir aquele que iria ganhar almas para o Senhor Jesus. E, meus amados, a mesma coisa, sabe, é conosco. Quando Deus tem um chamado em nossas vidas, quando Deus nos chama para a obra, para trabalhar para o reino dele, o inimigo se levanta. O inimigo se levanta colocando dificuldades na nossa caminhada, colocando pedra de tropeço para tropeçarmos, colocando a gente ali em situações adversas para que a gente desista. O inimigo usa vidas, usa pessoas para se levantar contra nós, para nos caluniar, para nos perseguir, para se colocar contra a nossa fé, para se colocar contra o que nós professamos, que é o Senhor Jesus. Aleluia, Senhor, porque o intuito dele é nos parar na caminhada. O intuito do nosso inimigo é fazer a gente parar na caminhada para que nós não venhamos viver tudo aquilo que o Senhor já designou para nós. É por isso que ele se levanta com tanto fervor, com tanta força para nos cansar, para fazer a gente se cansar durante a nossa caminhada. Aleluia, Senhor, tu és grande e fiel. E ele vai se levantar contra nossas vidas com muita força. Ele quer nos fazer parar. Ele quer colocar cansaço em nós, ele quer colocar desânimo em nós, para que a gente olhe para o cenário e fale: como assim está tudo difícil para a minha vida? Se eu sirvo a Deus, sabe? Se eu estou ali debaixo dos princípios do Senhor. Como assim eu estou vivendo tantos levantes? Como assim eu estou vivendo tantas perseguições? Como assim eu estou vivendo tantas pedras de tropeço na minha caminhada? Aleluia, Senhor. Muitas das vezes o inimigo, ele quer nos cirandar. Ele quer nos passar na peneira dele para testar a nossa fé, para testar até onde a gente vai continuar servindo ao nosso Criador, para ver aonde a gente vai continuar, sabe, depositando a nossa fé no Senhor Jesus. É por isso que ele pede para peneirar a Pedro. Ele sabia perfeitamente que através da vida de Pedro, muitas pessoas iriam ser salvas, muitas almas iriam ser alcançadas pelo Evangelho do Senhor Jesus, pela salvação, sabe? Do Senhor Jesus. Através do ministério de Pedro, muitas pessoas foram ganhas, foram salvas para o reino celestial. Aleluia, Senhor. E ele não queria que Pedro vivesse toda essa bênção, esse grande ministério que o Senhor havia reservado para ele, para Pedro. Porque naquele momento que o Senhor Jesus fala isso para Pedro, Pedro realmente está frágil. Pedro realmente não está consolidado. Pedro realmente não está, sabe, firme na rocha, não está na videira firme, sabe? É por isso que ele pede para peneirá-lo. Mas o Senhor Jesus, já sabendo, sabe, da fragilidade espiritual de Pedro, ele roga ao Pai por Pedro. Olha, Senhor, não permita que o inimigo penere a Pedro, porque Pedro não irá suportar, porque neste exato momento ele não está preparado. Aleluia, Senhor. E o ministério de Pedro foi próspero e abençoado para o reino do Senhor da glória. Amém? Então, mesmo que você esteja, sabe, vivendo o seu ministério e você olha que tem muito levante, que tem muitas perseguições, muitas calúnias, muitas pessoas contra você, você pode ter certeza que toda essa situação, toda essa dificuldade está de pé para te fazer parar, para te cansar, sabe? Para colocar cansaço em você, para colocar ali uma desesperança, para que você desista de viver aquilo que o Senhor já designou para você.
Amém? Não desista diante das tempestades da vida. Não desista diante das pedras de tropeço que surgem no seu caminho. Não desista diante das calúnias. Não desista diante dos levantes. Porque quem cuida e livra você é Deus. Porque é Ele que vai na tua frente. É Ele que vai adiante de ti, sabe? Tirando todo o mal, toda pedra de tropeço que está ali para te fazer tropeçar. Ele é quem cuida da tua entrada e da tua saída. E Ele te livra de todas as ciladas do mal. Amém? Paz do Senhor e Deus abençoe.